Vamos abrir a nossa Bíblia, Apocalipse capítulo 13. Como o pastor já havia falado quartas-feiras anteriores aqui, que num determinado ponto do nosso curso aqui de Apocalipse, os assuntos iam começar a ficar mais fortes, mais interessantes e mais diretamente ligados à nossa vida e ao nosso tempo, né? Já foi assim na quarta passada, no capítulo 12, e este capítulo 13 é um outro capítulo muito forte de Apocalipse, muito forte, que tem tudo a ver com o nosso tempo. Quem já conhece, quem já estudou, sabe do que eu estou falando. E quem não conhece, quem está vindo pela primeira vez esta noite, talvez você vai levar para casa uma bomba. O assunto é pesado, né? O assunto é forte, mas é bíblico. Eu até lamento que este assunto tenha caído exatamente numa quarta véspera de feriado, que normalmente tem muitas pessoas que viajam, pela importância do assunto, né, pastor? Mas eu já havia decidido antes de vir aqui, dada a importância do assunto, não daria mesmo para fazer todo o capítulo 13 numa só quarta-feira, até porque ele trata de dois assuntos muito importantes. Então nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos estudar a primeira parte do capítulo 13 e na próxima quarta-feira nós vamos estudar a segunda parte. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 10 e a segunda parte vai do verso 11 ao verso 18. Então esta segunda parte é para quarta-feira que vem. Hoje nós vamos ficar só com a primeira parte e já tem muita coisa importante nessa primeira parte. Você vai ver comigo a importância deste assunto, especialmente para quem não conhece. Vamos ler então Apocalipse 13, verso 1. Diz assim: E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Para quê? Bom, muitos símbolos, muitos. Já nesse primeiro verso, praticamente o verso é inteiro só de símbolos. Besta, quem se lembra o significado de besta, o símbolo de besta no Apocalipse? O que significa uma besta? Poder. Um poder. Já estudamos isso. Um poder que subiu de onde? Do mar. Do mar. E mar em profecia, o que significa? Povos, nações. Apocalipse 17, 15, para quem quiser conferir depois. Povos, nações. Então vamos começar a entender o que o verso está dizendo. Eu vi uma besta que subia do mar. O que está dizendo? Um poder que emergia das nações. O capítulo está falando disso, de um poder, nós vamos estudar qual é, que sai de dentro dos povos, das nações. E disse que esse poder, ele tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Eu quero ler o verso 2, que vai ajudar a entender um pouco melhor o verso 1. Verso 2. A besta que eu vi, o que é besta? Poder. Então, o poder que eu vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vamos também aqui esmiuçar isso aqui. O poder. E aparecem 3 símbolos aqui, que para quem estuda a Bíblia, especialmente o livro de Daniel, não são símbolos estranhos. Quem se lembra? Leopardo, urso e leão. Lá em Daniel capítulo 7, o que representam esses 3 símbolos? Alguém se lembra? O leão, o que representa? Babilônia. Lembram-se lá da estátua de Daniel? Primeiro, cabeça de ouro, o que era? Babilônia. Lá no capítulo 7, Daniel faz uma comparação na mesma visão, sobre um outro enfoque, e ele compara então a mesma Babilônia com o símbolo de um leão. E aqui ele volta a falar que esse poder tinha semelhança de leopardo, depois os pés como os de urso e a boca como de leão. Leão sabemos que é Babilônia, está comparando esse poder com alguma coisa da Babilônia. Depois tinha pés como de urso. O que o urso representava lá em Daniel? Simbolizava a Medopérsia. E o leopardo? A Grécia. Percebem? Esses símbolos não surgem aqui à toa. Eles têm uma importância. Por quê? Dentro da sequência que nós estamos estudando, depois da Babilônia,
Medo-Pérsia e Grécia, qual é o império que tomou conta do mundo? Roma. Então aqui tem uma sequência cronológica, tem aqui uma data, um período do surgimento desse poder. Ele não surgiu na época da Babilônia, não surgiu na época da Medo-Pérsia, nem na época da Grécia e nem no século passado. Guarda isso, é importante, a data que esse poder surge. Ele surge no período do Império Romano. É um poder. Agora, interessante, fala de 7 cabeças. Se você for lá no livro de Daniel, não precisa ir agora, pode conferir em casa. Quantas cabeças tinha o leopardo? Quem se lembra? Quantas? 4 cabeças. Lembram-se os 4, o Império Grego se dividiu com aqueles 4 generais. Tá? 4 cabeças tinha o leopardo. Os outros 3 símbolos, o urso, o leão e depois o animal terrível, simbolizando o Império Romano, cada um tinha uma cabeça. Portanto, as 4 cabeças do leopardo e mais uma cabeça dos outros animais dão quantas cabeças? 7 cabeças. Por isso que aqui diz que essa besta, esse poder tem 7 cabeças. E lembram-se que do animal terrível de Daniel 7, ele tinha quantos chifres? Lá em Daniel 7, 10 chifres. Simbolizando o quê? Os 10 dedos dos pés da estátua, que significam o quê? As 10 nações da Europa. E aí diz que desses 10 chifres surge o quê? Um chifre pequeno. Então nós estamos vivendo nesse ponto lá da profecia de Daniel. Se você fizer um paralelo, Apocalipse 13 chegou aqui, no chifre pequeno. Então por que ele diz que esse poder, essa besta, tinha essas características do leopardo, do urso e da Babilônia? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: este poder que surge no período do Império Romano tinha características de Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Se você for estudar na história, qual era a única característica constante destes 3 impérios anteriores? Quem que é capaz de arriscar? O que havia de comum nos 3 primeiros impérios? O pastor tem um anúncio. Perdão, se for aqui o proprietário deste automóvel, CPM 3718 Mondel, está em frente a uma garagem. Se for daqui, nos ajude nesse sentido de tirar o carro de lá, ok? Muito obrigado. Mondel, CPM 3718. Obrigado, pastor. Então, recapitulando, ou reperguntando, qual seria a característica constante nos 3 impérios anteriores? Na Babilônia, na Medo-Pérsia e na Grécia. Se você for investigar, só tem uma característica que era constante nesses 3 impérios anteriores: o paganismo. Então, quando está se referindo dessa besta que vem agora, com essas características, algumas do leopardo, outras do urso e outras do leão, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: é que essa besta que surge agora, ela traz também com ela, como marca, o paganismo. E isso vai ficar grave para nós, porque ao seguirmos no estudo, os versos seguintes vão indicar que esse poder, ele não é um poder civil. Você vai ver já, claríssimo na Bíblia. Ele não é um poder civil que surge, é um poder religioso. Então fica complicado entender que a Bíblia está dizendo que um poder religioso surge e traz na sua característica o paganismo. Mas é fácil de entender, porque no verso 2 eu acabei de ler: quem deu o seu trono e a sua autoridade para esse poder? Eu li. O dragão. Quem é o dragão em Apocalipse? Apocalipse 12, 9. Está lá a identidade do dragão. Quem é? Diabo, Satanás. Portanto, vai entendendo aí. Um poder religioso vai surgir na terra no período do Império Romano. Guarda isso. Não foi no século passado, não foi na década passada. Não fica procurando um poder religioso recente do século passado, porque não é. Ele surgiu no período do Império Romano. Esse poder, amigos, a Bíblia está dizendo que recebe a sua autoridade religiosa do próprio diabo. É sério isso? Porque é um poder religioso. Se fosse um poder civil, mas é um poder religioso, que recebe o trono de Satanás na terra e a autoridade dele aqui na terra, nesse período, tá? Agora, eu quero que você marque essa página de Apocalipse, que nós vamos voltar no Apocalipse 13, marca aqui, mas eu não posso deixar de mostrar uma profecia que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ver o que é que Paulo já tinha dito lá atrás.
O que ele já tinha dito a respeito desse poder? Paulo também falou desse poder. Paulo falou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso é o verso 9. 2 Tessalonicenses 2:9. Olha, praticamente a mesma coisa que Paulo falou. 2:9 diz assim, ó: a vinda desse iníquo, está falando desse poder, se você ler o capítulo inteiro você vai ver, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios do quê? Mentira. Da mentira. Lembra? Olha o que Paulo está falando. Esse poder surgiria segundo a eficácia de Satanás. Não foi o que Apocalipse falou? Que deu a ele autoridade e prodígios para mentir, para enganar as pessoas. Através do quê? Da religião. Então nós vamos ter que estudar agora. Por isso que eu falei que o estudo dessa noite era um pouco pesado, porque nós estamos estudando a respeito de um poder religioso antigo, que vem desde Roma, e que recebeu a autoridade do próprio Satanás para enganar as pessoas. Veja como o assunto é delicado. E a gente precisa saber disso aqui. Agora, eu quero dizer a vocês uma coisa. Este poder, como recebeu a autoridade de Satanás, eu preciso lembrar a vocês que nós já estudamos aqui, uma característica peculiar da maneira de agir de Satanás. Quem se lembra como é que Satanás agiu lá no Jardim do Éden? Ele apareceu para Eva, ele mesmo conversando e falou: eu sou Satanás e eu vim te visitar. Foi assim? Não. O que ele fez? Usou um intermediário, usou uma serpente e se incorporou nela. Primeira sessão espírita que se tem notícia no mundo. A incorporação de Satanás numa serpente e passou a falar. Portanto, é importante a gente entender isso para entender como ele age no mundo, como ele é invisível. Eu e você precisamos saber que o diabo age sempre através de intermediários humanos. Precisa compreender isso. Ele utiliza intermediários, o poder religioso, muitas vezes usou também governantes, reis. Lembram-se de Herodes? Foi usado por Satanás, sim ou não? Sim. Para matar todas as crianças com menos de 2 anos, os meninos. Agora aqui vem uma notícia que ele dá o seu poder e a sua autoridade a esse poder religioso. E ele utiliza, como ele usa um intermediário, esse poder religioso passa a atuar na terra como intermediário de Satanás. A Bíblia está dizendo isso. Então a gente precisa ter cuidado ao identificar esse poder pelas características bíblicas. Vamos seguir. Agora, nós voltamos lá para Apocalipse 13, vamos ler o verso 3. Volta lá, página que você marcou. Apocalipse 13, 3. Ainda falando desse poder, né? Está começando a dar características. Vamos avançar no estudo. O capítulo 13 é um estudo específico desse poder. Tudo que nós falarmos aqui está relacionado com esse poder. Vamos ver mais características dele. Diz assim, ó: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Vamos ler o 4 junto, que vai ajudar a analisar os dois juntos. O 4. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Amigos, a chaga mortal, diz aqui que houve uma chaga mortal em uma das cabeças. Quantas cabeças tinha a besta? 7. Já vimos que as 4 eram do leopardo, portanto Grécia, nada a ver. A outra era do urso, Pérsia, nada a ver. A outra era do leão, Babilônia, nada a ver. Qual que sobra? A cabeça de Roma. Essa cabeça foi ferida. Aí você vai para a história, porque nós já estudamos isso aqui em outros estudos, mas a gente vai para a história. E aí a gente descobre que em 1798, estudamos isso aqui, já em 2 ou 3 capítulos de Apocalipse, o representante, eu vou procurar evitar até o limite possível citar que poder religioso é esse. Eu vou tentar usar metáfora. Eu deveria dizer aqui para ficar mais fácil, mas eu vou tentar só falar das características bíblicas e deixar vocês só pelas características bíblicas, sem a minha indução, concluírem que poder pode ser esse.
Então, a chaga mortal. 1798, já estudamos aqui que o representante máximo desse poder foi preso na França. A chaga mortal. Mas que ela foi curada. A ferida foi curada. Aí quando você vai para a história, você descobre que Benito Mussolini, na Itália, sabe o que ele fez em 1929? Ele devolveu as terras para esse Estado comandado por esse poder, que fica dentro de um país. Por isso que a Bíblia diz que a chaga mortal está sendo curada. Porque esse poder, que perdeu o seu poder temporal, vamos dizer assim, no mundo, durante mais de um século, recebe de volta a autoridade através de Mussolini. Isso é história pura, gente. Estou dando a data, 1929. Nem vou dizer o nome do tratado que devolveu essas terras, porque eu vou ter que usar uma expressão que vai facilitar identificar. Eu vou evitar. Mas o nome do tratado ajudaria muito. Vamos seguir até onde a gente puder, tentando... Eu vou tentar não revelar o nome para vocês descobrirem sozinhos pelas características. Aqui diz que toda a terra, final do verso 3, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Diz que, sabemos que é um poder religioso, toda a terra, diz o verso, se maravilhou seguindo a besta. Depois que essa ferida está sendo curada, nessa segunda parte, nesse segundo período de atuação desse poder, diz que a terra se maravilhou e passou a seguir esse poder religioso. Maravilhada, esse é o termo que a Bíblia utiliza. E a coisa aqui começa a ficar mais importante quando diz assim, no verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. Por que adoraram o dragão? Eu não disse que ele usa o intermediário? Essa adoração é indireta. Já que Satanás não consegue a adoração direta de cada um de nós, ou das pessoas, em geral, ele não consegue ser adorado diretamente. É complicado, a não ser que a pessoa se declare satanista. Existem alguns que dizem e professam serem satanistas. Tem gente que faz pacto com o diabo para ganhar dinheiro e ficar rico. Não sei se você já conhece histórias assim, eu conheço. Pessoas que fazem pacto, especialmente no mundo artístico. Mas como o Satanás não obtém a adoração direta das pessoas, ele está sendo adorado através desse poder. Então diz aqui, adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta também, por via de consequência. Esse poder religioso. E o que dizem nessa adoração? Quem é semelhante à besta? Ou seja, na terra, que poder religioso é semelhante a ela? Quem? E agora vem o desafio dos adoradores da besta. Lembrando que besta aqui é poder religioso. O desafio que eles lançam está no final do verso 4. Olha que desafio. É uma pergunta. Eles dizem, quem poderá batalhar contra ela? Se você está acompanhando o nosso raciocínio e está desvendando que poder só pode ser este, basta você imaginar, tenta pensar no mundo hoje. Pense. Que aqui o desafio é, quem pode batalhar contra esse poder religioso? Quem pode ir contra ele? Tenta imaginar no mundo hoje, se você conhece algum representante de alguma religião, que nenhum presidente da república de nenhum país se atreve a falar mal dele ou ir contra ele. Você lembra de algum poder assim? Que nenhum presidente da república se atreve, não fala mal dele nunca. E a Bíblia pergunta, quem poderá batalhar contra este? A terra se maravilhou. Você conhece algum poder religioso que quando o representante desce do avião, estica-se um tapete vermelho como este aqui para ele passar, porque a terra se maravilhou com ele? Que vem desde o tempo do Império Romano. Mas tem mais características aqui. Tem mais coisas aqui. Portanto, os adoradores desse poder lançam um desafio para nós. Quem pode batalhar contra ele? Atreva-se a batalhar. Atreva-se a falar mal desse poder na televisão. Você já viu algum jornalista escrever falando mal desse poder? Já viu algum apresentador de televisão criticá-lo? Quem se atreve? Impressionante como é a Bíblia. Olha que profecia fantástica. Ninguém se atreve. Porque recebeu a autoridade do próprio dragão. Agora, verso 5. Só um detalhe, antes de ler o verso 5, interessante, só um parênteses aqui, parênteses.
Esse poder, como eu disse, recebeu terras dentro de um país e formou um estado dentro de outro. Que eu saiba, é o único caso no mundo. Eu não me lembro de outro em que um estado esteja dentro de outro. Só acontece com esse poder. Interessante que no estado governado por esse poder religioso não existe democracia. Porque nenhum adorador desse poder, nenhum súdito desta religião, vota para a eleição. Nenhum. Não vota. Ele é colocado lá, o que ele determina é seguido por todos os súditos do mundo inteiro, ninguém opina nem pode discordar, é obrigatório. E ninguém vota para colocá-lo lá. Não há democracia. E o que ele determina é lei para todos os seguidores. Não há democracia. Ou seja, as pessoas que seguem este poder são como robôs autômatos, não podem fugir dos dogmas, não podem opinar, e o passado revela que quando discorda, é eliminado. Nós vamos chegar um pouquinho mais adiante nisso. Ou seja, domina as consciências das pessoas e não tem liberdade religiosa. Mas eu vou seguir. Verso 5. Verso 5 diz assim: foi-lhe dada uma boca, a esse poder, foi dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. Deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Esse poder profere arrogâncias e blasfêmias. Uma blasfêmia só pode ser dirigida contra quem? Se é blasfêmia. Contra Deus. Só pode ser contra Deus. Blasfêmia só pode ser contra Deus. Diz que esse poder foi dado a ele uma boca para falar, e o que ele fala, ele profere arrogâncias e blasfêmias. Veja, é um poder religioso, falando contra Deus. Então surge uma pergunta: como é possível um poder religioso falar contra Deus e ser seguido por milhões na terra? Como é que isso pode acontecer? Como é que você imagina que possa acontecer isso? Um poder que é religioso estar falando contra Deus e mesmo assim ter tantos milhões de adeptos. Nós precisamos entender, biblicamente, o que é considerado blasfêmia, para entender. O que é blasfêmia? Para a gente poder entender o que esse poder possa estar fazendo, que a Bíblia considera blasfêmia e que a maioria dos seguidores não conseguem perceber. O que é uma blasfêmia? Vamos ver aqui. Abre no Evangelho de João, marca essa página aqui, deixa a própria Bíblia explicar para nós o que é uma blasfêmia. Evangelho de João, capítulo 10. João 10. Olha que coisa interessante aqui. Quero ler o verso 33. João 10, 33. Então, vamos ler o 31 para poder dar sentido à frase toda. João 10, 31. Diz assim: Jesus estava aqui debatendo com os judeus em praça pública, e aí ele disse assim, verso 30, eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus falou para eles: eu e o Pai somos um, uma só pessoa. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo que ele é o quê? Quem é o Pai? Deus. Se ele está dizendo que eles são uma só, um só, Jesus está dizendo que ele é quem? Deus. Ele olhou para os judeus e disse: eu sou Deus tanto quanto o Pai. Vamos ver o que eles responderam, verso 31. De novo os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Só uma informação aqui. Nesse tempo aqui, é bom a gente entender, porque se alguém escrevesse hoje que alguém pegou em pedra para apedrejar alguém na Praça da República, é uma coisa. No tempo de Jesus, quando falava que pegava em pedra para apedrejar, era o seguinte: eles pegavam aqueles paralelepípedos, eram pedregulhos, e apedrejavam até matar. É diferente de hoje. Se você falar assim, apedrejar uma pessoa, é pegar umas pedrinhas na rua e mandar pedra, não é? No tempo de Jesus, não. Eram uns pedregulhos que eles matavam. Então, quando fala que pegaram em pedras para apedrejar Jesus, está dizendo assim, tentaram matá-lo. Por quê, hein? Verso 32. Mas Jesus lhes disse: tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejaste? Jesus cutucou, né? Vocês querem me matar? Estão me apedrejando?
Eu tenho só mostrado milagres de Deus. Por qual destes milagres vocês querem me matar? Resposta dos judeus. Olha só. Responderam os judeus: não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que é uma blasfêmia? Um homem se dizer Deus. Isso não é uma blasfêmia mesmo? Imagina eu chegar aqui para vocês, começar a pregar e dizer que eu sou Deus. Isso é uma blasfêmia. Como Jesus disse, eu como Pai sou Deus, eles disseram que era uma blasfêmia. No caso de Jesus, eles estavam errados. Por quê? Porque Jesus era mesmo e é Deus. Só no caso de Jesus, que eles não estavam mentindo. Mas qualquer outro ser humano que aparecesse dizendo eu sou Deus, ou estou no lugar de Deus, ou sou o substituto de Deus, ou sou o representante de Deus, isso é uma blasfêmia. Aí a Bíblia diz que esse poder proferiria arrogâncias e blasfêmias. Ou seja, o representante desse poder, o que ele ia dizer? Eu sou substituto de Deus na terra. Será que a profecia errou? Você conhece algum poder religioso que o seu representante máximo diga que é o substituto de Deus na terra? Você conhece? A Bíblia diz que isso ia acontecer. A Bíblia diz. Vamos seguir? Verso... Nós estamos no 5 e no 6, não é isso? Eu ia ler uns textos aqui, mas não vou ler não, porque são muito pesados e eu não quero ferir convicção de ninguém. Eu vou pular esses textos que eu tinha trazido, porque são pesados demais. Então, eu quero ler com vocês. Vamos pular aqui, ó. Há uma outra blasfêmia, além de... Tem tantas na Bíblia, mas tem mais uma. Algum homem pode perdoar pecado de outro homem? Não, segundo a Bíblia, isso também é uma blasfêmia. Um homem, um ser, eu não posso perdoar pecados de alguém que é igual a mim. Homem como eu. Isso é uma blasfêmia. Por que é blasfêmia? Porque aqui diz que blasfemaria também. Isso está até no estudo da quarta-feira que vem. Vou falar mais na próxima quarta-feira. Mas lá no santuário celestial, o que Jesus está fazendo no lugar santo? Antes de entrar no Santíssimo, que ele já entrou. O que ele está fazendo no santo? O que ele fazia no santo? Intercessão. Pelo quê? Pelos nossos pecados. Quando um homem aqui na terra diz que pode perdoar pecados, ele está blasfemando o ministério de Cristo no santuário celestial. Guarda isso. Porque esse é o ministério de Jesus no santuário celestial. Portanto, eu aqui jamais, eu não posso fazer isso. Isso é trabalho de Cristo no santuário. O perdão de pecados. E não do Mauro Braga aqui na terra. Portanto, por isso que a Bíblia considera isso algo muito grave. Muito grave. Porque esse trabalho é exclusivo de Cristo. De mais ninguém. Daí a seriedade. Porque a gente às vezes pode ser induzido a pensar, bom, tá bom, mas também que mal há perdoar o pecado das pessoas? Que mal há você blasfemar o ministério de Cristo no santuário celestial, o ministério sagrado? Isso é coisa muito grave. Principalmente quando você sabe que quem está por trás do poder é o próprio dragão. Portanto, não há nenhum inocente aqui. O assunto é com Jesus, é direto, é pessoal. Afinal, Satanás tem bronca de quem? De Cristo. Usa um poder religioso para enganar as pessoas na terra e desmantelar o ministério de Cristo no santuário celestial. Isso aqui não é coisa à toa não, gente. No mundo espiritual, isso aqui é coisa muito séria e muito grave. Mas eu quero seguir. O verso 6, eu pulei... Não, vamos voltar lá no final do 5, que eu estou pulando algumas coisas. O tempo de duração desse poder. Aqui fala que deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Final do verso 5. 42 meses, nós já estudamos aqui. Vou voltar a falar como é que se calcula isso. Quantos dias tem um mês? 30. 42 meses é 30 vezes 42. Dá 1.260 dias. Um dia em profecia equivale a quê? Um ano. Portanto, nós estamos falando de 1.260 anos e já cansamos de estudar esse período aqui na Bíblia. Percebe como bate? Fez guerra contra o povo de Deus, perseguiu os santos. Interessante
que aqui diz que são os santos. Deus chama de santos aqueles que esse poder chamava de hereges. Os mesmos que o poder chamava de hereges, Deus diz que são santos. Portanto, esse poder perseguiu e matou quem? Santos de Deus. É importante saber isso. Que não era qualquer pessoa, não. Era povo de Deus, povo que vai estar, com certeza, na nova terra. Esses que foram perseguidos e mortos aqui estarão na nova terra. Aqueles que são fiéis a Deus. Por que morriam, hein? Que crime eles cometiam? Para serem perseguidos e mortos por um poder religioso. Gente, não é uma ditadura, não é um poder civil, não é uma ditadura política. Isso aqui que nós estamos lendo é de um poder religioso. Matava as pessoas por quê? Adorava a Deus. Porque eram fiéis a Deus. Só, não tem outro argumento. Somente por serem fiéis a Deus. É fiel a Deus? Não aceita que a autoridade de um homem esteja acima de Deus? Morre. Morre só por isso. Ou adora esse poder religioso ou morre. Por quê? Porque esse poder diz que tomou o lugar de Deus na terra. Então ele não aceita ninguém acima dele, nem mesmo Deus. A adoração é devida a ele, a esse poder religioso. Se não adorar, como é que se adora esse poder? Algumas pessoas adoram literalmente, né? Ficam de joelhos, beijam a mão. Alguns fazem isso. E nós vimos, deixa os comentários para depois. Às vezes eu esqueço, né? Quase que solto. Não quero falar. Mas alguns se ajoelham, a adoração é literal. Mas outros adoram de uma outra maneira. Você pode adorar seguindo os dogmas estabelecidos por esse poder, uma forma de adoração. Seguindo as mudanças que esse poder fez na lei de Deus, outra forma de adoração, de prestar homenagem ao poder. Percebem que uma coisa é sutil? Você adora o poder se você seguir tudo aquilo que ele determina. É uma homenagem que você presta. Verso 8. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão, a essa besta, a esse poder religioso. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amigos, aqui a coisa é grave. Primeiro, porque está dizendo que todos sobre a terra adorarão esse poder. Isso já está acontecendo? Todos na terra estão adorando? Todos? Ainda não. Significa que essa profecia ainda não está plenamente cumprida. Você quer saber quando é que isso vai acontecer? O cumprimento total. Quarta-feira que vem. Quando é que essa adoração vai se tornar plena? Quarta-feira que vem. Um estudo fundamental. Porque aí nós vamos estudar outra besta que surge da terra. Vamos descobrir a identidade dela. Lembra-se não, deixa eu mostrar aqui. Olha o último verso de Apocalipse 12, o verso 18. Diz assim, 12 e 18. O dragão parou sobre a areia do mar. O que é a areia do mar? O que é areia? Interessante isso. Interessante isso. A areia é o lugar onde as águas se encontram com a terra. Não é? A terra vem a areia, vem o mar. É o ponto de encontro. O mar não chega na terra por causa da areia. E a terra não invade o mar por causa da areia. Diz que o dragão chegou, parou na areia. Ponto de encontro das duas bestas. Porque uma surge do mar e a outra surge da terra. Quarta-feira que vem. Não perde. É legal pra caramba. Quando as duas vão se encontrar. Na areia. E nós temos que saber o que nós temos que ver com isso aqui. Que você pode estar deitado na areia, tomando seu banhozinho de sol, um bronzeador, sem saber que as duas bestas estão se encontrando. Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Vamos ver o que tem a ver. Porque isso tem a ver com a gente, conosco. É nosso tempo. Nosso tempo. E nós não podemos perder. Precisa entender isso aqui. Porque está debaixo dos nossos olhos, amigos. Nós estamos vendo televisão todo dia, noticiários. Isso aqui está debaixo dos nossos olhos e tem gente que não entendeu ainda o que está acontecendo. Está todo dia na televisão, você vai ver essa profecia aqui. Todo dia. Só que vai chegar um momento que esse poder vai ter adoração plena. Vai haver uma separação das pessoas no mundo. Somente dois grupos, como sempre
foram. Porque tem gente que pensa assim, já me perguntaram isso: Mauro, por que tem tantas religiões? Por que tem tantas denominações? Eu digo assim, amigo, eu continuo só vendo duas. Como? A ONU diz que tem mais de 3.000 denominações religiosas. Eu continuo só vendo duas: os que são fiéis a Deus e os que não são. Os nomes, você pode dar 3.000 nomes. Religiões no mundo só tem duas. E vai terminar o mundo assim, dividido em dois grupos: os que são fiéis a Deus e os que não são. Aí diz que esses que adoram a besta não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não é o Mauro Braga que está dizendo, é a Bíblia. Aí tem gente que vai sentada aí olhando para mim e fala: ih, mas peraí, mas eu tenho um parente que é muito sincero que está lá. A minha mãe é sincera. Você está preocupado com o quê? A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. A pessoa que não sabe, Deus não vai cobrar o que ela não sabe. Mas a partir do momento que souber isso que nós estamos estudando aqui, aí Deus vai cobrar. A partir do momento que a pessoa souber e continuar adorando esse poder, o seu nome será riscado. Riscado não, nem será escrito no livro da vida. Vai haver um momento claro em que isso vai acontecer? Para as pessoas que ainda não ouviram, vai haver quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, você vai saber. Não é importante saber isso? Acho que todos nós temos parentes nessa situação. Será que vai haver um momento para eles? Vem aqui quarta-feira. Você vai ver. O mundo será dividido entre os que são fiéis a Deus e os que não são. Sabe por quê? Não vai ter mais enganação. Não vai ter mais. Vai ficar muito claro. Deus é demais. Vai ficar muito claro. Quem é fiel, toma o lado de cá. Quem não é, vai para lá. É como se fossem essas duas fileiras aqui, ó. Claramente o povo na terra será separado: povo de Deus e quem não é de Deus. Não vai ter mais esse negócio de denominação. Esquece. É quem é de Deus e quem não é. Esse tempo está próximo de chegar, muito próximo. E nós vamos ver como é que Deus vai fazer isso. Lembra-se que no capítulo 7 eu falei do selamento? Agora vocês vão ver o que tem a ver. Vamos ver o que tem a ver o selamento. Como é que Deus vai selar isso? Tudo isso na próxima quarta. E eu quero ler os dois versos que faltam. Verso 9 diz: se alguém tem ouvidos, faz o quê? Ouça. Sabe, se alguém tem ouvidos, essa tradução poderia ficar muito boa se fosse assim: se alguém tem consciência, ouça. Porque as pessoas que não têm consciência do que está acontecendo, Deus não vai cobrar nada delas. Tem muita gente sincera em todas as religiões, sim ou não? Sim. Muita gente sincera. Muita gente. Porque não tem consciência do que está acontecendo. Mas no momento que tem consciência, aí Deus vai cobrar. Por isso, amigos, que o fato de a gente conhecer a verdade, que é um privilégio para nós sabermos tudo isso aqui que a gente está aprendendo. Fala a verdade. É um privilégio, somos escolhidos para sabermos tudo isso que nós temos de revelação. Mas esse privilégio implica numa responsabilidade. Quanto mais eu sei, mais Deus vai cobrar de mim. E não adianta, tem pessoas, eu sempre brinco assim, tem gente que fica olhando, né, pastor, e fala: ih, mas então eu não devia estar fazendo esse curso. Eu não estava sabendo de nada. Mas não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando aqui. Uma coisa é você não saber, outra coisa é você não querer saber. Isso é outra coisa, amigo. Deus não vai perdoar quem não quer saber. Ele providencia para que você saiba. Agora, se você não quer assumir um compromisso com Ele, você vai responder por isso. Porque você não está aqui à toa. Alguém acredita que veio parar aqui à toa? Pelo acaso? Não, é Deus que nos traz. Olha, hoje você não vai naquele lugar que você ia, não, hoje você vai lá saber uma coisa que você precisa saber. Agora, cuidado, Deus está falando. A partir do momento que você souber, olha o que você vai fazer com essa informação. Então, essa questão que a gente ensina aqui é complicado, porque a cada estudo eu assumo um compromisso com Deus, a cada estudo. Se eu descubro que a guarda do sábado é um mandamento de Deus, e que eu tenho que guardar o sábado, e eu continuo não guardando, a minha situação é perigosa. É perigosa. Porque aí você tem consciência. Se eu descubro que eu não posso adulterar e continuo adulterando, a minha situação é perigosa.
Eu sempre digo, Deus nos salva do pecado. Deus não nos salva no pecado. Salva do, e não no. O que é estar no? Eu estou no pecado e não saio dali e continuo, permaneço. Estou recebendo informação e permaneço no pecado. É diferente daquele que saiu, mas por uma fraqueza, tropeçou ali na frente, caiu, levantou, seguiu a vida cristã. Daqui a pouco na frente, por uma fraqueza, caiu de novo. Ele não está no pecado. Ele pode cometer pecado, mas não está no. Agora, aquele que permanece violando os mandamentos de Deus, esse está no pecado. E Deus não vai salvar ninguém no pecado. Portanto, se alguém entrou aqui essa noite e de repente está imaginando assim: meu Deus, perdi minha salvação, não estou escrito no livro da vida do Cordeiro. Não, quem disse isso para você? Você vai levantar daqui uma oração, vai falar com Jesus, e nós vamos fazer isso aqui já já, o pastor vai fazer. O pastor vai interceder. Basta uma oração, um pedido de perdão e um compromisso com Deus de sair, de se mover, de se mexer, sair do pecado, e a salvação chegou para você. Eu não ouvi amém. Basta isso. Você está preocupado com o quê? A salvação, a justificação é um ato de 10 segundos, 15 segundos, é uma oração. O último verso 10, para encerrar, diz assim: se alguém deve ir para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, é necessário que a espada seja morto. Nisto repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. E aqui, mais uma vez, é profecia, porque dissemos que o representante desse poder foi preso em 1798. Se alguém tem que ir para o cativeiro, vá. Profetizou. O que aconteceria? Era problema de cadeia, foi o que aconteceu. Mas diz que pela espada será destruído esse poder. Ou seja, este poder não será eliminado da terra pelo braço do homem. Esqueça. Só por uma intervenção divina. E virá em breve. Vai cair a Babilônia. Capítulo 18, nós vamos estudar. Vai cair a Babilônia. Por intervenção de Deus. Porque por intervenção humana não há como derrotar esse poder. Humanamente não há. Só por intervenção de Deus. O que nós temos que fazer é sair da fileira daqueles que o adoram. Eu quero encerrar com uma ilustração que não serve só para quem eventualmente... Aliás, eu quero dizer aqui, para quem não sabe, quem veio aqui pela primeira vez essa noite, quero dizer que até os meus 40 anos eu também andei nas fileiras deste poder religioso, tá? Quero dizer para vocês isso. Como acho que muitos de nós. A partir do momento que eu tomei conhecimento, consciência, ouvi a palavra de Deus e segui o conselho. Eu quero terminar com a história interessante que eu li. Como é que se escraviza porcos. Engraçado, porque você pega o milho, você procura um lugar adequado e coloca o milho ali, os porcos vêm comer. Você vai dando milho para ele. Ele vem ali e come. Ele vai se acostumando. Todo dia você põe o milho no mesmo lugar. No mesmo lugar. Põe ali, o porco vem, come, eles vão vindo e vão comendo. Depois de algum tempo, sabe o que você faz? Você coloca o lado esquerdo da cerca assim perto. E põe o milho. Os porcos estão acostumados a virem comer na sua mão, então eles vêm e continuam comendo ali. Você põe a cerca de um lado. Aí você põe a cerca do outro lado. E os porcos continuam vindo comer. Estão habituados. Aí você põe a parte de trás da cerca. Ele vai continuar vindo. Pode fazer o teste. E aí você fecha a cerca com eles dentro e abre uma porta. Interessante que no dia seguinte, com a porta aberta, eles vão entrar pela porta e vão continuar comendo milho lá dentro. Porque estão acostumados com isso. Até que um dia você fecha a porta e eles não saem mais. E sabe o que acontece com eles? Nada. Vão continuar ali. Basta você botar o milho todo dia, eles vão ficar presos ali. Se acostumaram com a escravidão e vão continuar comendo milho como se nada tivesse acontecido. Porque os porcos se acostumam facilmente com a escravidão. Às vezes isso acontece com seres humanos. O diabo fica dando porcaria, doutrina suja, imunda. E a gente fica comendo na mão dele, vai se acostumando. E aí ele põe uma cerca, põe a segunda, e a gente continua. Aí um dia ele fecha, nós ficamos escravos daquela doutrina, daquele pensamento, daquela filosofia. Nos acostumamos com essa vida medíocre e não saímos. Acostumados, sem questionar, sem parar para pensar. Por que eu estou fazendo isso aqui? Estou fazendo o que me acostumei a fazer.
Porque a minha avó fazia, a minha mãe fez, eu aprendi a fazer, ensinei meus filhos. E eu vou continuar fazendo. Sem pensar. Sem questionar, sem analisar. É isso que o diabo faz. Ele escraviza sem deixar você pensar. Quarta-feira que vem, não perca. Segunda parte desse estudo é fundamental para entender. Eu vou pedir para o pastor encerrar com a oração, pastor. Mas a oração dessa noite em especial é que se alguém aqui essa noite, pastor, se sentiu ou se sente perdido, coloque essas pessoas na mão de Deus e faça entender, sair daqui mais leve, sabendo que por uma oração qualquer pessoa pode se salvar.